Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, irmão. José Jailton, Pai seja convosco, meu amado. Compartilha aí para atingirmos o máximo de pessoas possível. Meus amados irmãos, quero saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que mais uma vez iremos ministrar lições bíblicas, dizendo que EBD tem o melhor para você. Nesse segundo trimestre de 2021, o tema da lição bíblica é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição é ditada pela CPAD, Cada Publicadores da Assembleia de Deus. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glória a Deus. Vamos, resumidamente, ministrar a lição de número 1. Para o dia 4 de abril de 2021, sendo hoje 3. Oremos, irmã Esther. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste de estarmos aqui na tua presença. Pois Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és a nossa alegria e fortaleza. É o nosso Deus maravilhoso. É um Deus que não falha. É um Deus maravilhoso. Amém. Queridos, vamos estudar junto? O texto áureo, o texto principal de nossa lição, é Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática fala, os dons são dádiva divina para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Glória a Deus. Vamos ler a nossa leitura bíblica. Está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Diz assim a Sagrada Palavra. Porque pela graça que me é dada,
digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, ouvintes, internautas, no momento em que estamos vivendo, em que o homem ele busca mais as coisas visíveis, as coisas naturais, os dons espirituais devem mais do que nunca ser utilizado para o dinamismo da igreja, para que a igreja possa se comportar como o reino de Deus, como agência de Deus, como um ambiente onde se realiza o sobrenatural de Deus. Nós cremos em um avivamento registrado nas histórias. Mas também cremos que mais do que nunca a igreja precisa do reavivamento espiritual. E este reavivamento ele vem como consequência da busca constante, da busca incessante dos dons espirituais. Existe uma lista enorme de dons espirituais que iremos estudar ao longo deste trimestre. Eu, pelo menos, tenho observado mais de 30 dons espirituais. Dons que Deus dá gratuitamente para a sua igreja. O texto principal de nossa lição, ele diz que, aleluia, diz que, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo ao cativeiro. Quer dizer, libertou as almas que estavam no paraíso antes da cruz. Apesar de serem crentes, eles ainda estavam retidos como cativo por Satanás. Porque o sangue de touro e cabrito não podia eliminar a dívida do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, a dívida do pecado foi paga. E então ele tornou todos estes como seus cativos. Pelo que diz, subindo a alto, levou cativo. Hoje, essas vidas que estavam presas foram levadas cativa para Cristo Jesus e encontram-se no paraíso. Os dons espirituais, ele inclui todos os atributos de Cristo, tornando possível, aleluia,
pela cruz. Os dons são dádivas divinas para o adorno, o fortalecimento da igreja. O objetivo geral desta lição é afirmar a atualidade dos dons espirituais. O geral, o específico são três. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Então, os dons são três categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, e vamos estudar ao longo dessas lições. Terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Aleluia. Queridos, é um tema extremamente relevante para os nossos dias. Os dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Todas essas dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor. Aleluia! Esse tema, irmã Esther, é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Ele queria que os irmãos não fossem ignorantes a respeito dos dons, mas que conhecessem, que estudasse com afinco, que buscasse com zelo os melhores dons. Aleluia. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela define dons como manifestação sobrenatural concedida da parte do Espírito e que opera através do crente para o bem comum. Glória a Deus. Então, os dons espirituais são manifestações, sobrenaturais. Não é a gente chegar e pregar de forma natural, querendo usar técnicas, causar emoções na igreja, para atingir muitas vezes objetivos não espirituais. Os dois vêm no momento em que objetiva o bem comum e a unidade da igreja. Aleluia. O Evangelho de Jesus deve ser pregado a toda criatura. E os dons espirituais auxiliam o exercício da grande comissão. São os dons divinos, subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Então os dons têm um propósito de unir mais a igreja e não dividir. O tópico 1 da lição, ele fala sobre os dons na Bíblia. A palavra dom quer dizer dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Então Natan não é um nome próprio, é um nome transliterado. Natan quer dizer dar. Então, por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como rei, como sacerdote, profeta e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos na Nova Aliança ou no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferente significado. Ou glória, que se relaciona ao verbo didome, que tem o sentido de dar. Também. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15, fala sobre isso. Na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, os dons de Deus estão à disposição
para que a igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. E por isso pode receber os dons do Espírito. Aleluia. Os dons do Espírito também são uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, vamos dividir os dons em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Eu falei 3 categorias para estudo: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão ela acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa declaração é apenas um recurso didático para efeito de ensino, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes preocupa-se em exaltar, em incentivar, aleluia, os irmãos a buscá-lo e usá-lo para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo. Bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, o segundo tópico da lição fala dons de serviços espirituais, dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Está em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a, aleluia, de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Não. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Em todo sentido, nós dependemos uns dos outros, até para viver na própria terra. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão, coinonia dos santos. Pois falamos os dons, pois ao falarmos de serviço, subtende-se que serve, que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe quais são os dons listados em Romanos. Primeiro, ministério, é ofício diaconal. Segundo, exortação e encorajamento. Oh Deus, como estamos precisando deste dom, querido, hoje, de encorajamento. Exortar as pessoas, encorajar as pessoas a viver nesse momento tão difícil que o nosso mundo está vivendo. Precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar. Precisamos ser mais sensível à causa dos próximos. Todos os dias são milhares de pessoas que estão descendo a tumba, vitimado por este vírus maligno, por esta guerra biológica. E só Jesus Cristo, através da sua igreja, pode dar um baixo nessa situação.
Outro dom é repartir. É um dom. Presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que seja ignorante. Diz São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Os dons listrados em 1 Coríntios 12 são: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. São 9 dons. E vamos estudar ao longo das lições cada um deles. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma das características predominantes, aleluia, é que os membros ali estavam envolvidos com a idolatria. E muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. O homem sempre quer conhecer o desconhecido. E devemos ter cuidado, porque na aplicação dos dons, de onde vem a fonte? Que os dons podem vir da parte do homem, podem vir da parte do Espírito, e o inimigo também pode usar as pessoas para imitar os dons do Espírito. Aleluia. Por isso que é necessário nós termos discernimento de Espírito, para saber quem está falando conosco. Para termos discernimento de Samuel, que ao ouvir a voz de Deus, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro e fora do culto. Devemos ensinar, querido, devemos ensinar a respeito dos dons para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorção nessa esfera, isto acontece por algumas igrejas não ensinarem corretamente o uso bíblico dos dons espirituais. Isso aí contribui para quê? Para o surgimento de fanatismo religioso, de heresia, de corrupção bíblica. Então é preciso ensinarmos corretamente o uso dos dons espirituais. Você sabia que existe o dom do martírio? Tem pessoas que têm prazer em morrer em benefício da obra. O dom do martírio. Um exemplo é Estevão. Pediu que fosse perdoado o pecado daqueles que lhe mataram e se alegrou em morrer. Dom de martírio. Talvez você não conhecesse isso. Pedro capítulo 4, fala sobre um dom, né, muito importante que deve ser exercido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, cada um administre, que sirva aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Cristo. Há um dom aqui importantíssimo, que é o dom do amor. Amar é um dom. E o homem natural não ama. O ímpio não tem amor por nada.
O ímpio não tem misericórdia. É um dom. Aleluia. E ele fala sobre hospitalidade. O que é hospitalidade? É hóspede. Hospedar, proteger. É um dom. Por isso que eu falei que há mais de 30 dons que o Espírito de Deus concede para a igreja. Subtópico 3 fala sobre acerca dos dons ministeriais. Eu falei sobre os dons de serviço, os dons espirituais, e agora vem sobre os dons ministeriais. A epístola ou a carta aos Efésios, ela classifica os dons ministeriais assim: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deixa eu dizer. Dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O propósito de o Senhor conceder à igreja esses dons são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento local da igreja. E terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Cristo. E Efésios, esses dons que Deus dá, esses dons ministeriais, fala até em aperfeiçoar os santos. Preparar os santos para exercer a sua função na terra. O Senhor deu à sua igreja ministros. E a palavra ministro, na sua raiz, quer dizer servo, escravo. Ministro é aquele que serve. O Senhor Deus deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Então, os ministros não é para ser servido, é para servir. E o exemplo está em Cristo. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, quem recebe os dons ministeriais é servo de todos. Não é para ser servido. É bom nós, ministros, pensarmos nisso. Viu? Aleluia. Aleluia. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento deve haver em nosso meio. Aleluia. Na parte, o tópico 3 e último, fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um dos argumentos utilizados, aleluia, hoje é o sensacionismo, em que alguns dizem que os dons cessaram. É uma concepção errônea, isso não é verdade. Lamentavelmente, isso não é verdade. Mas muitos lugares acham que não precisam mais dos dons espirituais. A cultura secular, a formação secular, os conhecimentos humanos são suficientes para administrar a igreja, não. A igreja, como um corpo místico de Cristo, deve ser administrada pelo Espírito Santo de Deus. E isso através dos dons. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dos dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Oh, glória! A diversidade de dons. O que nos chama muita atenção é a lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12. Não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto eu acho bonito que nos 3 momentos da igreja em Coríntios, conforme lemos na lição, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4,
diz: há diversidade de dons. No capítulo 5, e há diversidade de dons. No capítulo 6, e há diversidade de operações. Veja que coisa linda. É a multiforme operação de Deus. Jó tem um versículo que ele diz: sabe tu o operar de Deus? Deus opera como quer. Aleluia, Jesus querido. Meus queridos e meus amados irmãos, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Independe, irmãos, da sua cultura, do seu conhecimento, do seu nível. Deus dá o dom a quem Ele quer. E outra coisa, os dons não são credenciais para ir para o céu. É possível a pessoa ser usada em dons aqui na terra e não viver uma vida santificada e perder a salvação. Não vos enganei. A árvore se conhece pelo fruto e não pelos dons. Companheiro Ivan, profeta de Deus, a paz do Senhor, um abraço para você. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com coração sincero e transbordante, de amor pelo próximo. Os dons devem ser exercidos com amor. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. E o amor foi colocado entre os dons. E o 14 fala sobre línguas e profecias. E outro aspecto, não existe um dom mais importante do que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação da igreja. Aleluia. Aqui está o nosso humilde resumo. É uma sinopse, um resumo desta lição. O assunto é muito rico, muito vasto. Concluindo, quero dizer que o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para o nosso dia, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos, aleluia, portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois está à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumento espiritual para a igreja na sua história. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor nos dê graça e paz. Oremos, irmãos. Oremos, igreja. Muito especialmente por tantas famílias enlutadas. Nós estamos num momento em que precisamos ser mais solidários, mais empáticos. Aqui não há lugar para oposição. O reino de Deus deve estar todos unidos. O objetivo de Cristo vir foi para unir um povo em torno de si. Na sua última oração, ele disse: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu sou um contigo. Oremos para que Deus console tantas famílias brasileiras lutadas neste momento tão triste que estamos vivendo. Mas nós vamos passar por isso. Aqueles que o Senhor há de recolher, recolherá.
é aqueles que ficará para batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Oremos, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste e mais uma vez ministrar esta lição número 1 neste momento, meu Deus. Aleluia. Que possamos buscar os dons espirituais para servir ao próximo, para servir a sua igreja. Meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, aviva teu povo, desperta a tua igreja, para em vez de estar envolvido com essas questões, aleluia, política, essas questões de embate político, se envolva na busca dos dons espirituais, na conquista de vida para o seu reino, fazendo a diferença aqui na terra. Pai querido, Pai maravilhoso, levanta uma geração que te busque, uma geração que te clames, e que haja arrependimento, meu Deus, nas vidas. O mundo precisa de arrependimento. Pois está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter, conversão fala de arrependimento, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Com certeza as bênçãos vêm mediante o arrependimento e a humilhação perante o Senhor. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, dê sabedoria aos nossos governantes, quantos estão preocupados só em permanecer no poder, criando estratégia para permanecer no poder, sem preocupação nenhuma com as vidas humanas, com as pessoas, meu Deus. Nada mais precioso na terra do que as pessoas. Meu Deus querido, o homem foi feito à tua imagem e semelhança, para vivermos em união, para vivermos colaborando com os outros. Oh Deus, que nós viemos do mesmo local e vamos para o mesmo local. Viemos da terra e para a terra voltaremos. Para que tanto orgulho, tanta briga, tanta falta de amor, falta de solidariedade, meu Deus. Tanta agressão. E não existe partido de direita nem de esquerda. O que existe é um que está no poder e quer permanecer e outros que querem chegar. Ah, meu Deus. Desperta este povo para entender que o poder pertence a ti, como está escrito na oração do Pai Nosso, porque teu, Senhor, aleluia, é o poder, o reino e a glória. Por mais que o homem lute, sem ti nada podemos fazer. Por isso, neste momento, me coloco diante de ti, meu Deus, pedindo que o Senhor guie minha vida, guie minha família, direcione. Toma conta da nossa vida, todo o nosso ser, meu Deus. Corpo, alma e espírito seja entregue a ti. Ó Deus, não deixe eu andar, mas anda comigo. Não deixe eu falar, mas fala em mim. Não deixe eu ver, mas veja comigo. Não deixe eu pegar, pegue comigo. Me guie, meu Deus. E se eu não posso te servir, mas aqui na terra, me recolhe para o celeiro celestial. Mas eu não quero perder a minha alma para o diabo. Que eu esteja sempre preparado, meu Deus, para o grande arrebatamento, ou para a minha ida para a glória. Eu sei que por mais preocupação que tenhamos aqui na terra, não podemos acrescentar um fio de cabelo, como diz a tua palavra. Não podemos acrescentar um milésimo de segundo em nossas vidas. Como diz São Paulo, a nossa vida está escondida em ti. Tudo vem de ti. Tudo foi criado por ti. E tudo é teu, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Conforte as famílias enlutadas neste dia. Conforte, dê graça aos pastores, líderes das igrejas, para que possam, meu Deus, viver e pregar o que a palavra diz. O Senhor não prometeu vida boa para ninguém aqui na terra. O Senhor não prometeu. O Senhor prometeu aflição. Aleluia. O Senhor não prometeu prosperidade, não, não. O Senhor prometeu o pão nosso. O Senhor prometeu guerra espiritual. Estamos batalhando, Pai Santo. Ah, quantos já arriaram as armas, sem força e sem vigor, mas nesta noite anima, fortalece o fraco, dá graça, meu Deus, àqueles que precisam. Cubra-nos com o teu manto sagrado, meu Pai. Aleluia. Abençoe a minha família biológica, todos sejam abençoados. Sejam curados aquele que está enfermo. E a minha família espiritual, Pai Santo, que é a Santa Igreja, que permanecemos unidos na Tua presença. Ó Deus, ó meu Pai, abençoe os prefeitos, os governadores, Senhor presidente, dá juízo àquele homem de sabedoria, um homem quieto, um homem oprimido. Glória a Deus, um labirintite espiritual. É, Jesus, é assim mesmo. Meu Deus querido, meu Deus amado, abençoe os legisladores, as autoridades, aleluia, militares. Glória a Jesus, os médicos, área de saúde, os serviçais, aqueles que estão servindo, aqueles que estão, aleluia, lutando para fazer o que pode, para dar vida àquelas pessoas que estão vitimadas por este vírus maligno. Meu Deus, eu te louvo por nos preservar até aqui na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Tenham uma excelente noite, meus amados. Esta glória espero alcançar. Aleluia.